Fala pessoal, aqui é o Bruno Bertolini e hoje eu vou mostrar para vocês como eu consegui fazer essa página, essa landing page da Codarme em apenas 2 horas utilizando Next.js e Tailwind. Mas antes deixa eu fazer um pedido, entra no nosso Instagram, lá instagram.com/codarme.me. Se você ainda não segue, segue a gente posta bastante conteúdo aí durante a semana, então tem bastante coisa lá. A gente geralmente abre a caixa de perguntas, então se você tem dúvida, tem perguntas sobre tecnologia, sobre área de desenvolvimento, sobre carreira, a gente responde também, então vai lá, segue a gente, fica ligado nos nossos stories. Também se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando a gente lançar novos vídeos e dá o curtir no nosso vídeo para ajudar a gente e para ajudar outras pessoas a descobrirem os nossos vídeos. Pronto, foi rapidinho, nem doeu. Agora a gente vai botar a mão na massa sem mais delongas. Então a gente vai vir aqui, vai começar pelo Next.js. O Next.js, para quem não conhece, é um framework React, só que ele trabalha com Server-Side Rendering, que é o que a gente conhece por SSR. Então ele vai fazer, o SSR, ele vai pegar o nosso React, nossa aplicação React, ele vai renderizar, vai fazer o primeiro render no lado do servidor. E quando alguém requisitar a nossa página, já vem tudo renderizado da primeira vez. Então, isso ajuda principalmente para os motores de busca, ó, SEO friendly, né? Ajuda no SEO, que é quando o Google ou os outros motores de busca eles vão indexar a sua página, e quando é totalmente feito no front-end, esse render, o motor de busca ele não consegue extrair os dados da página porque ainda não está pronto, não está renderizado. Como o Next.js faz isso do lado do back-end, em cima do Node, quando o motor de busca vem, ele já tem todos os dados prontos ali para fazer a indexação e consegue extrair esses dados. Então, o Next.js é um framework React para trabalhar com SSR, com Server-Side Rendering. Isso auxilia bastante a gente, então ele é bem fácil de mexer, tá? Não tem mistério, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. E ele foi criado pela Azeite, que é uma empresa que desenvolve software open source. Tem várias ferramentas open source aí para a gente trabalhar e várias ferramentas de qualidade, então eu recomendo fortemente que você dê uma olhada no site da Azeite para ver as outras ferramentas que eles têm. E o outro cara que a gente vai utilizar e falar nesse vídeo é o Tailwind CSS, que é bem semelhante aí para quem já trabalhou com Bootstrap, ele é bem semelhante, né, para criação de design com CSS. A diferença entre o Tailwind e o Bootstrap é que no caso do Bootstrap a gente tem algumas classes e essas classes têm várias instruções de CSS, vários atributos, várias propriedades, né? Então ela define um bloco, cada classe define um bloco. Então, por exemplo, a gente tem BTN, que é o botão, e o BTN tem várias definições de estilo dentro daquela classe. No caso do Tailwind CSS, a gente tem uma classe para cada propriedade do CSS. Então, é muito mais fácil, muito mais dinâmico de a gente gerenciar isso, tá? Não tem nada fixo, a gente tem as classes aqui, os seus valores. Só que a grande vantagem do Tailwind é que a gente consegue fazer o responsivo de uma forma muito, muito, muito simples e muito fácil de mexer e muito customizável também. Então a gente vai ver isso um pouco também aqui, tá? Beleza, então a gente vai voltar agora para o código e a gente vai fazer esse bloco aqui, ó, sem essa barra de baixo do e-mail, tá? A gente vai fazer o conteúdo da página e o header, tá? Com esses botõezinhos aqui. Então a gente vai fazer isso aqui no vídeo, para não ficar muito extenso, a gente vai tentar agilizar isso aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com Next, a gente poderia simplesmente criar um projeto, instalar as dependências e fazer o projeto manualmente. Mas o Next ele dá uma opção para a gente que é um create, um generator que a gente consegue utilizar para criar o projeto, criar a primeira versão ali, o esqueleto, o bootstrap do projeto, né? Então aqui, ó, eu rodei yarn create next app e ele está me pedindo o nome do meu projeto. Então eu vou chamar de Tailwind Next JS. Vou deixar ele criar, enquanto ele cria aqui, a gente já vai adicionar a pasta, que inclusive ele vai criar aqui junto, tá?
Beleza, agora a gente criou o nosso projeto e ele já me deu aqui, ó, projeto criado com sucesso, e aí ele me dá alguns scripts já prontos, tá, que ele já criou. O primeiro é o Yarn Dev, que é o que a gente vai usar para desenvolver, então ele vai subir uma aplicação para a gente testar enquanto a gente está desenvolvendo. Ele tem o Yarn Build, que é para fazer o build para produção, o Yarn Start, que é para rodar esse build que foi criado na produção. Tá? Nesse caso a gente vai dar um CD. A gente vai dar um CD na pasta, né? E depois a gente vai dar um yarn dev. Ele não entrou na pasta cd, tailwind, next.js, e agora sim yarn dev. Ele vai subir novamente, enquanto ele sobe ali, ó, a gente já vai abrir aqui um localhost 300, e a gente vai ver 3000, né, na porta 3000, a gente vai ver que ele está rodando. Como é a primeira vez que está rodando, ele está compilando, tá? Ele vai compilar a primeira vez, demora um pouquinho mais, mas já está aqui a nossa página Next.js. Beleza. Então agora deixa eu minimizar isso aqui. E aí a gente vai entender um pouco da estrutura. Então ele criou aqui nosso package.json com alguns scripts, né? Aqueles scripts que ele mostrou ali, a versão do Next. Inclusive essa versão foi lançada ontem, se eu não me engano. Vamos ver aqui no blog. Exatamente, ó. Um dia atrás, foi lançada ontem. Então é bem recente, tem várias otimizações legais aqui. E aí ele criou uma pasta public, onde ele tem o arquivo aqui com o logo, o favicon e a nossa pages. E aqui a gente tem todas as páginas que a gente vai trabalhar no nosso site estático, né? Nossa página com Next.js. Se a gente abrir isso aqui, a gente vai ver que ele fez um import do head, que é para trabalhar com o head da página. Então tá aqui, tem título e tem um link para o favicon. E aí ele criou um main e tá aqui todo o código HTML, o código CSS está aqui embaixo. E ele exporta essa página com default. É isso, não tem mistério, tá? Então é isso aqui que ele criou e é isso aqui a página que a gente está rodando. Simples de criar, né? A partir desse momento a gente já pode começar a mexer na nossa página com o React. A gente pode criar nossos componentes e tudo mais. Nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o nome aqui para codar.me. Tailwind mais Next.js. Deixo o favicon ali. E eu vou tirar todo esse conteúdo aqui porque eu não quero ele por enquanto. E a gente vê que nossa página ficou simples. Se eu vier aqui, ele mudou o título, mas não mudou, e mudou o conteúdo, né? Não tem nenhum conteúdo. E agora a gente vai começar a criar o nosso conteúdo, tá? Como é React nesse caso, a gente consegue criar os nossos componentes normalmente. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um componente que eu vou chamar de header. Const header. Criar uma div. E nessa div eu vou ter a imagem que é o meu logo, ok? img src barra logo.png, vou deixar aqui. E por enquanto eu vou fazer só isso, tá? Eu não vou mexer, eu vou botar na verdade um tamanho máximo aqui de 150, ok? Não vou mexer mais que isso, porque a gente não tem o Tailwind configurado ainda, tá? Então eu vou deixar só isso aqui. E aí se a gente tem que ter essa logo aqui, né? Deixa eu pegar aqui a logo, vou jogar no projeto. Beleza? Joguei aqui, ó. E a gente já tem todos os ícones que a gente vai usar, eu já botei todos aqui. E aí se a gente vê isso rodando, dá um F5 aqui, vamos ver o que aconteceu. É que na verdade a minha logo é branca, né? Então não vai aparecer aqui. Beleza. Então tá, agora vamos configurar, antes de qualquer coisa, antes de a gente começar realmente a escrever a página, vamos configurar o Tailwind. O Tailwind é o seguinte, a gente tem duas formas de configurar principais, tá? A primeira é sem dependência nenhuma, deixa eu pegar aqui, ó, na documentação dele mesmo, eu vou mostrando aqui. A primeira é sem dependência nenhuma,
Então a gente cria um style.css. E eu vou criar ele aqui na raiz. New folder styles. Eu vou chamar aqui de main.css, tá? Ó, então a gente cria ele dessa forma, tá aqui criado. A gente fez um import dos componentes do Tailwind, tá? E aí, para a gente conseguir usar isso aqui, a gente precisa, primeiro, deixa eu criar um novo terminal aqui. Primeiro a gente precisa compilar isso aqui, tá? Para isso aqui ficar em CSS puro. Beleza, e aí como é que a gente faz? A gente vai voltar aqui na documentação, a gente vai pegar aqui embaixo, ó, tem o processo 4, a gente vai usar esse comando aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou chamar de, não é styles, na verdade eu tenho uma pasta chamada styles/main.css. Se eu rodar, ele vai compilar e vai me dar um arquivo CSS pronto e jogar na minha raiz, né? Nesse caso aqui eu botei na raiz o output CSS, então ele vai gerar isso aqui, tá fazendo o build, pronto. Olha lá, agora a gente tem um arquivo chamado output CSS, deixa eu tirar o... E aí tem uma porrada de linhas, porque ele compilou todas as classes que ele tem, né? Então aí, ó, 50, 60, 67 mil linhas. Que aí ele está compilando todas as classes que ele criou para a gente poder utilizar, tá? De forma simples, de forma sem dependência nenhuma. E para utilizar isso aqui, a gente simplesmente precisaria importar o output CSS lá no nosso head. Então aqui a gente faria, cadê o head? A gente faria aqui um link importando o nosso head. Nesse caso aqui, como a gente está utilizando dentro do React e do Next, a gente vai fazer esse build do Tailwind utilizando o Webpack que o próprio Next.js utiliza. Então, para configurar isso é um pouquinho mais chatinho, mas não é nada demais. Então, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu apagar esse cara aqui. A gente vai trocar a nossa declaração aqui de import, ó. Como a gente vai fazer o trabalho com o Webpack, a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Usar a diretiva do próprio Tailwind, Tailwind Base, Tailwind Components e Tailwind Utilities, que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no import, tá? Então isso aqui funciona igual. A gente pode usar as diretivas do Tailwind, ele tem várias diretivas aí. A gente pode utilizar as diretivas dentro do próprio CSS, porque isso aqui vai ser compilado agora via Webpack. E como é que a gente configura o Webpack disso aqui? A gente faz o seguinte, a gente cria aqui um arquivo next.js.config.js, não precisa se preocupar, não é nada muito complexo, tá? É bem simples na verdade, o Webpack às vezes ele gera um medo na galera, porque ele é um pouco complexo, né? Mas nesse caso aqui é bem simples, a gente vai importar aqui, ó, esse cara, Zeit/next.css, a gente tem que instalar isso aí, né? Eu também não instalei nada, então vamos instalar, ó, yarn add Zeit next CSS, tailwind CSS, e a gente vai instalar também o auto prefixer para tudo trabalhar em conjunto, que é justamente o que a documentação aqui do Tailwind recomenda para a gente. Então aqui, se você for um pouco mais para baixo, vai ver que ele recomenda utilizar o auto prefixer, e é justamente isso aqui que a gente vai fazer na configuração do post CSS. Tá? A gente precisa criar esse arquivo aqui, ó, post.cssconfig.js. Então, enquanto ele instala ali, já terminou até, inclusive, vamos criar aqui post.css.config.js. A gente vai fazer o que ele mandou lá na documentação, ó, bem simples, não tem mistério. É só seguir a doc. Fechei ali. Agora que o post CSS está configurado e o nosso Tailwind está instalado, a gente vai configurar aqui para ele exportar, para o Next entender que ele tem que compilar o CSS. Então a gente vai fazer module.exports with CSS. E pronto, é isso, está configurado. A partir desse momento já deveria ser possível utilizar o Tailwind, tá? Então a gente vai ver como a gente vai utilizar ele agora. E só para a gente entender,
Logicamente que o meu logo não apareceu, porque eu não importei aqui o meu header. E agora se a gente rodar novamente, que eu acho que ele desligou ali, né? Isso. A gente vai dar um yarn dev. Vai voltar para cá, para o nosso browser. Ainda não terminou de compilar, deu um probleminha aqui, vamos ver. Ele está dando um errinho aqui porque, na verdade, o nosso Next.js config, na verdade, chama Next.js e não... Na verdade, chama Next, né? Sem o JS aqui, ó. Eu errei aqui. Então, se eu rodar de novo... Agora sim ele compilou certinho. Então, se a gente rodar aqui... Beleza, era isso mesmo. Agora a gente tem a nossa página novamente rodando aqui. Ok. Então agora a gente já tem o Tailwind configurado, a gente pode começar a brincar com ele. Uma coisa que é legal é a gente vir no main CSS aqui, ó, e a gente pode configurar esse main CSS também utilizando algumas diretivas e utilizando também as classes do próprio Tailwind. Então, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui, ó, HTML, body, e eu vou dizer que aqui eu vou aplicar a classe chamada hScreen. Isso aqui funciona perfeitamente. Eu posso dizer também que eu quero um body, que o background seja preto. Se eu vier aqui, a gente vai ver que ele não carregou. Porque isso não está sendo importado, logicamente, né? Então a gente tem que vir aqui em import styles/main.css. Agora sim a gente está vendo aí funcionando, né? Então um background preto bonitinho. Se eu fechar aqui, agora a gente vai começar a aplicar outras coisas. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou importar uma fonte lá do Google Fonts, Google Web Fonts. Vou dizer que todos os meus componentes, todos os meus elementos HTML vão utilizar essa fonte. E aí eu vou começar a criar aqui o nosso layout. Então o Next ele cria um wrapper, uma div por fora de todo mundo, com a tag underline, underline, next. Com a tag não, com ID, underline, underline, next. E nesse caso, eu quero que essa underline, underline, next seja hScreen, né, para pegar o full screen da página, a viewport inteira, 100% da viewport. Eu quero que ela seja flex, então displayFlex é a classe flex, e eu quero que seja flexCall, que é o caso da FlexDirection, né? FlexDirection é o flexCall. Beleza? Por enquanto é isso aqui. Vamos ver como é que tá. Continua tudo igual, bonitinho. E agora sim eu posso começar a brincar aqui dentro. Então eu vou começar com class name. Dentro do nosso logo. E aí o nosso logo ele vai começar a ser manipulado, digamos assim. Então a gente tem, vou botar um padding 2. Nesse caso o padding 2 aqui não é padding 2, tá? Se você for lá na documentação do Tailwind, você vai ver aqui, ó, procura por padding. Ele trabalha com escala, então o padding 0 é 0, o padding 1 é 0,25, o padding 2 é 0,5. Então ele trabalha com escala de 25. Ele trabalha com escala de 0,25. Ele vai indo até o 2, até 1,5, né? Depois do 1,5 ele começa de 5 em 5. E depois do 3 ele começa de 1 em 1, a escala. Tá? E aí se eu quiser px, ó, ele manda botar px. Se eu quiser só o padding top e um padding bottom é py. Se eu quiser o padding horizontal, é o px. Cadê o px? Está aqui o px. Então aqui eu tenho o px. Então toda a documentação é bem robusta, aqui tem tudo na documentação, é muito fácil de entender. Tá? A gente vai começar com padding 2, ou seja, 0,5. E aí eu posso botar um hidden. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que quando
por padrão, eu quero que esse logo ele seja hidden, ele seja escondido, né? O display hidden. E aí eu quero que, se for MD, se o tamanho da tela for maior que MD, tiver um tamanho ali mínimo de MD, que a gente já vai ver o que é o MD, eu quero que seja inline block. Se a gente vier aqui, a gente vai abrir aqui o F12. Olha lá, sumiu. Sumiu meu logo. Se eu for aumentando aqui, apareceu. Sumiu, apareceu. Então é muito fácil trabalhar com responsivo com o Tailwind. Tá? E aqui a gente pode ver, por exemplo, o Media Carries, Breakpoints. Então aqui ele diz assim, ó, a gente tem as screens, né? E nessas screens a gente tem SM, que é 640 pixels, MD é 768. Ou seja, por padrão, no meu caso ali, eu botei o logo desabilitado, né, escondido. E se a gente chegar num tamanho mínimo de 768 pixels, automaticamente ele vai começar a aparecer. Tá? Então a gente pode inclusive usar várias dessas pseudoclasses, digamos assim. Não chega a ser uma pseudoclasse, mas podemos chamar assim, né? um marcador ali, uma pseudoclasse, para dizer que eu quero que aplique só em determinado breakpoint. Tá? Beleza, agora que a gente fez esse aqui, a gente vai fazer o próximo, que é para mostrar o logo, que eu vou chamar de codar, que eu já botei ele na nossa pasta. E esse aqui é o contrário, ele também tem padding 2, mas ele não começa com hidden. Ele vai ter o hidden só quando ele for MD. Então aqui, ó, hidden. E aí a gente pode voltar para cá e a gente vai ver o que aconteceu. Olha lá. Ele está com o logo completo. Se a gente diminuir, ficou o loginho pequeno. O logo, só o ícone, né? Então é muito fácil a gente trocar, ó, o tipo de logo ou qualquer outra coisa, qualquer outro elemento, utilizando essas classes com esse prefixo, tá? E nesse caso aqui não é 150, nesse caso o tamanho é só 50. E aí a gente volta para cá. Agora sim, a gente tem o tamanho correto. Se eu aumentar, fica o codar. Se eu diminuir, fica o logo simples. Beleza. Agora a gente vai criar o resto do cabeçalho. Então aqui a gente poderia inclusive extrair isso aqui para um componente chamado logo. E aí a gente tem que usar o fragment, né? Porque nesse caso a gente a gente sempre precisa ter um único elemento que engloba todos os outros, né? O render do React diz isso. E aí pra gente, como a gente tem mais de um elemento, a gente usa o fragment, que é essa abre e fecha tag sem nenhum texto dentro, tá? Então isso aqui já deveria funcionar novamente. Se eu for ali, ok, está funcionando. E agora eu tenho o meu logo totalmente responsivo. Vamos para o próximo. Vamos pegar aqui Aqui embaixo a gente poderia botar um menu. E aí esse menu ele é composto de várias coisas. A primeira delas é uma div. Então a div class name. E aí o class name da div também é p-2, que eu quero um padding de 0,5. Flex itens center, que é como se fosse o align, opa, escrevi errado, align itens center do CSS, tá? É a classe que faz isso aqui. Então, item center, estou botando eles alinhado verticalmente no centro. Se eu quisesse horizontalmente, seria o justify content, que no Tailwind é justify traço o valor que você quer, nesse caso seria center, né? Mas eu não quero justify, eu quero só o align. Então aqui a gente vai começar criando o href igual a http github.com/codar me target underline blank. Então aqui a gente vai botar simplesmente GitHub e aí a gente vai configurar o nosso main para que todo link A e o A visited
sejam iguais. Então a gente vai aplicar aqui, ó, P0, inline, block, text, center, e a gente vai botar um align, middle. E a gente vai botar também um bg, white. Beleza, tá ali, apareceu bonitinho. Mas eu não quero bg, eu quero, na verdade, eu quero text. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu acho que não. Vamos botar aqui text color. Text, é isso mesmo. É isso mesmo, funcionou bonitinho. E aí eu quero também o uppercase. Vamos ver como é que é o uppercase. É simplesmente a class uppercase. Então eu vou botar aqui uppercase. Se a gente voltar aqui agora, ele deveria estar uppercase, mas não está. Agora tá. Então, beleza. E aí, ele ficou no lugar que eu não queria, né? Eu queria ele lá no canto. Então vamos ver aqui o que a gente fez de errado. Ó. A gente tem um logo e um menu. Faltou esse cara aqui. Ter as classes certas. Então aqui a gente vai botar as classes dele. E a primeira classe que a gente vai botar é P-2. Vou chamar ele de container, que é para ele pegar só o miolo ali, né? Se o usuário tiver uma tela muito grande, ele vai mostrar centralizado ali só o que eu preciso. Um max width de 5xl. E aí eu tenho m alto, que é margin alto, flex, justify between, para ele jogar o logo para um lado e o menu para o outro. E aí eu tenho itens traço center. Então isso aqui já deveria resolver meu problema e resolveu. Então agora está aqui o nosso GitHub no cantinho. E a gente vai botar aqui os outros logos, né? Os outros links. Então eu posso botar aqui, por exemplo, o Instagram, codar.me, e o YouTube, e aqui Instagram. Beleza? E aí agora eu preciso de um espaçamento, né? Então eu vou botar aqui padding 0, eu vou botar padding 3. Vamos ver como é que vai ficar. Não atualizou. Agora sim, tá com padding 3, mas ele botou em cima e embaixo também. Eu quero só dos lados, então é padding px-3. Acho que agora tá bom, né? Então tá, tem os 3 links ali. E aí agora tem uma parada muito legal. A gente tem aqui o preto, a cor preta. Se eu quiser customizar as cores, se eu quiser criar um tema, o Tailwind, ele dá pra gente, deixa eu abrir em outro terminal aqui, ele dá pra gente uma opção de criar um tema. Como é que a gente faz isso? npx tailwind css init. Ele vai criar um arquivo de configuração pra gente, e nesse arquivo de configuração a gente tem várias opções. Nesse caso a gente vai utilizar só o tema. Então a gente vai vir aqui, ó, vamos no Get Started de novo, e aqui, vamos ver onde é que está o tema, ó, ele já criou o arquivo tailwind config.js, e aí a gente vai para a configuração do tema, ó, configuração da documentação. E aí a gente pode botar ó, várias configurações como font family, a gente pode estender as cores, a gente pode alterar as margins, a gente pode criar as variantes ó, de responsive e over. Nesse caso a gente só quer criar cores, então eu vou pegar aqui as minhas cores, deixa eu ver onde é que está. Vou voltar para o meu código. E aqui eu vou substituir esse extend pelo extend com as minhas cores. Tá? E aí eu criei aqui ó, text color primary, text color secondary, container center true, colors, botei as minhas cores aqui, jungle, gunmetal, green e red. Ok? Então você pode estender, criar o tema da sua aplicação
muito facilmente. E aqui eu posso simplesmente botar um apply bg gunmetal, que é o nome da minha cor. Isso aqui, se eu rodar, acho que eu parei a aplicação, né? Ah não, tá rodando ali bonitinho. Agora sim, ó, ele mudou a cor de fundo. Se eu botar green, ele vai pegar o meu green, que é o green que eu defini lá como verde, é a cor da Codarme, né? Beleza, criei ali. Agora a gente pode criar um banner. E a gente cria o banner aqui em cima. Const banner. Deixa eu voltar a cor aqui para... Deixa eu voltar para Gunmetal aqui. Beleza. E aí agora a gente vai criar o nosso banner, que é o conteúdo principal ali. Nesse caso, o banner ele vai ser uma div. Essa div vai ter um class name container também. Eu nem mostrei o funcionamento do container, né? Então vamos voltar aqui, ó. Se a gente, por exemplo, ó, viu que ele ficou meio que centralizado aqui, né? Eu simulei aqui uma resolução maior de tela, eu dei um Command menos aqui no Mac, ou Ctrl menos no Linux, e ele diminuiu aqui a porcentagem do tamanho, e você pode ver que ele ficou centralizado. Então o container faz isso. Deixa eu dar um Command 0 aqui para voltar para o tamanho original. A gente perdeu algumas informações ali, né? Porque agora o nosso header tem logo, menu e banner, porque o banner não era para estar aqui dentro, né? O banner era para estar, na verdade, dentro da home e não dentro do header. Se a gente voltar aqui, a gente vê que voltou ao normal. Beleza. Esse banner, ele também é um container, ele também tem mx, na verdade é max 5xl. Isso aqui está lá na documentação. Então se você vier na documentação aqui, botar aqui max width, vai ver lá o 5xl que eu estou utilizando, que é 64 REM, tá? É o máximo de tamanho que eu queria. Então se eu botar menos REM aqui, botar, por exemplo, o máximo WXL, ele vai pegar 36. Nesse caso eu estou usando esse 5XL aqui. E aí eu vou voltar para cá. E aqui a gente vai botar M alto, vai botar padding 6, flex 1, flex coluna. A gente vai botar o justify center, itens center. E aí agora a gente vai botar o responsivo, que é sm itens start, text center e sm text left. Ok? Isso aqui é o nossas classes. Pode ver que ele fica bem comprido aqui, né? Ficou bastante classe nesse caso. O ideal seria separar isso aqui, mas como é só um componente já está separado, não tem problema, tá? Fica um pouquinho feio às vezes, mas não tem problema. E aí agora a gente vai criar o texto. Então eu vou botar aqui um span class name text gray. Vou botar aqui criamos a Codarme para te ajudar a div. Deixa essa div aí, vou botar outro span aqui embaixo. E se tornar um desenvolvedor acima da média. Class name, também text gray, para ele pegar a minha cor cinza. E aqui a gente vai botar, nesse caso aqui, class name, ele vai ser um uppercase. Opa!
ele vai ser text 4xl, que eu quero um texto bem maior. Fonte extra bold, leading snug. Esse cara aqui é o seguinte, ó, vou copiar ele aqui, vamos voltar aqui na documentação. Ó, tá aqui, ó, é line height. Então aqui tem toda a documentação do line height. Nesse caso eu estou usando o leading snug, que é um line height de 1.375, tá? E aqui dentro eu vou botar o nosso desenvolver. Vou criar um span, class name, vou botar aqui text green, software, de verdade. E agora, se a gente for ver o que aconteceu, vamos carregar aqui, a gente tem o nosso conteúdo aqui. Nesse caso, o texto ficou preto, então vamos botar o texto para branco como padrão. Os outros estão cinza, né, que a gente botou o text gray aqui, e aqui a gente pode botar aqui um text white. E a gente pode voltar para cá, e não funcionou. Agora funcionou, ele só tinha demorado para carregar. E aí agora, para centralizar isso ali, a gente tem que tornar isso aqui um flex. E aí ele tornou um flex, mas agora a gente precisa tornar um flex call. Beleza. E a gente precisa dizer, é flex 1 também, né? Flex 1. E em teoria vai funcionar tudo perfeitamente. A gente não botou imagem aqui, deixa eu botar a imagem de fundo. Nesse caso, tá? Eu vou botar a imagem diretamente. Dava para fazer com Tailwind, mas eu vou botar ela diretamente no style da div aqui. Ó, background, a gente pode passar style assim também. Então background URL BG PNG no repeat, center e cover. E tá lá a nossa imagem. Vamos debugar aqui para ver o que é. É o nosso container, ó. A gente botou container na home, onde a gente não deveria. Então, se eu tirar o container daqui, agora sim a gente tem a página bonitinha. Então, se eu minimizar aqui, ó, a gente vai ver o container funcionando. Se eu tentar tirar o container do header, por exemplo, cadê o header? Header, tá aqui. Tiro o container daqui. Ó, ele já bagunçou, né? Se eu tirar o margin alto aqui, ó, ele foi para o cantinho. Então, o container é isso, né? Como eu tinha falado. Volta para cá. Pronto. A gente estava com o container no lugar errado. Agora deixa eu voltar para o command 0. E a gente tem a nossa página. Se a gente ficar minimizando isso aqui, ó lá. O conteúdo já veio centralizado aqui, porque a gente está utilizando ele com responsivo, né? Se eu aumentar, ó, o texto ele fica alinhado à esquerda. Se eu diminuir, ele fica alinhado ao centro, que é o que a gente fez aqui, ó. Cadê o nosso banner? Ó, por padrão, o texto ao centro. Se for SM, maior que SM, o texto à esquerda. Então, é muito fácil de a gente trabalhar com Tailwind. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar aquele joinha aqui para ajudar a gente no canal e para ajudar também outras pessoas para que o nosso vídeo possa subir no ranking e aparecer para mais pessoas, que a gente possa ajudar mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho ali para receber as notificações, porque toda semana a gente posta um vídeo.
E não deixa de seguir a gente lá no Instagram, que a gente posta muito conteúdo lá, faz muita interação com o pessoal, abre caixa de perguntas, então vai lá no nosso Instagram. E o código desse vídeo vai ficar também no nosso GitHub lá, para você acessar e visualizar, pegar como referência também a configuração do teu Wind se precisar. Beleza?